Ontem foi muito engraçado, gente. Eu publiquei um vídeo aqui à tarde sobre o caso do Porta dos Fundos, né? Eu fiz um vídeo explicando minha posição aqui, o que eu pensava sobre isso, e veio uma leva de pessoas, muitos deles aparentemente coordenados, porque o mesmo comentário chegou aqui, quando vem assim, você sabe que alguém mandou, sabe, vá lá comentar. Então, muita gente, aparentemente leitor do Novo, vieram comentar aqui que eu passei pano pro Porta dos Fundos, e também vi muita gente que acompanha o canal aqui também dizendo a mesma coisa, né, que estava passando pano pro Porta dos Fundos. Então eu vou revelar uma coisa para vocês aqui. Ontem eu passei pano e passei pano violentamente, mas não foi pro Porta dos Fundos, não foi pro grupo humorístico, foi pra arte, para livre expressão artística. Porque aquilo que eu falei ontem não foi consequência de aconteceu aquele evento particular e eu fui parar para pensar sobre isso. Ah, ontem eu pensei sobre essas coisas. Não, ali foi resultado de conclusões e de pesquisas e de investigações e de um trabalho que tem mais de 20 anos. Ou seja, é aquilo que eu estudei na universidade, é a minha área de especialidade, que é estética na filosofia, né, que é o estudo da obra de arte, é o resultado de 20 anos de escrita literária, meu trabalho como escritor. Então o que eu falei ontem aqui é o que eu penso e não vai mudar porque as pessoas acham que eu estou passando pano por Porta dos Fundos. Se eu tiver que fazer um vídeo amanhã sobre outro assunto relacionado à arte, vai ser a mesma opinião, a mesma visão, porque isso aqui é uma conclusão baseada em todos esses anos de dilemas que eu tive como escritor, de questões que eu tive na hora de escrever aqui, porque todo artista também é um autocensor, de questões que eu escrevi um texto e como esse texto vai chegar na pessoa. Que tipo de impacto essa cena específica aqui vai causar no leitor. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no meu livro Um Cego em Buenos Aires, quando eu estava trabalhando nele na edição do livro, né, já tinha acabado de escrever o livro e eu fui revisar o livro, eu cortei um capítulo inteiro do livro, porque me pareceu que aquele capítulo em particular era muito pesado, os leitores não iam aceitar bem e daria uma percepção sobre o personagem que não era o que eu queria. Então eu tive que tomar uma decisão editorial de cortar um capítulo inteiro. Sei lá, 10 páginas que foram pro lixo porque, lendo aquele texto, aquilo me chocou. Então hoje o que eu quero fazer com vocês é falar do assunto que mais me interessa no mundo, né? Que é a arte, a produção artística e como os artistas deveriam ter um espaço de manobra, um espaço de liberdade criativa muito maior do que outras áreas. Mas a gente vai falar sobre isso. Outro comentário que eu vi ontem foi que, e se fosse a Manuela Dávila, e se fosse alguma figura do PSOL, se fosse alguém da esquerda que houvesse sofrido esse ataque machista de um grupo de comédia de direita. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa diferente. E se fosse alguém de direita que sofresse o ataque, né? Porque eu já fiz vídeo anteriormente aqui defendendo figuras da direita que foram atacadas com comentários machistas. Então, por exemplo, aqui um vídeo que eu fiz sobre a Joyce Hasselman, quando ela foi atacada por grupos da direita e da esquerda também, e a Manuela Dávila fez uma carta aberta em defesa da Joyce. Vou pôr um trechinho para vocês assistirem aqui. Então, quando a Manuela Dávila vai lá e estende a mão para Joyce nesse momento ali, que ela vê ela fragilizada, e é um combate ao machismo, é um combate a esses ataques que a Joyce Hasselman tem sofrido agora, ela está fazendo justamente o que se propõe nesse conjunto de valores. Não pensar apenas em mim. No caso da Manuela Dávila, pensar enquanto mulher, sendo vítima desse tipo de atitude, mas também enquanto ser humano, vendo alguém sofrendo e estendendo a mão para essa pessoa, porque ela faz parte do mesmo grupo que eu. Pode pensar diferente de mim, pode ter uma posição política diferente de mim, mas também é um ser humano que está ali sofrendo. E todas as vezes que eu menciono certas figuras aqui, principalmente mulheres, eu já falei isso anteriormente, já falei sobre a Tabata, sobre a Luana Piovani, sobre a Joyce, o nível dos comentários aqui são muito machistas. E eu critico isso, porque eu penso que a gente tem que ser melhor do que isso. E outra circunstância também foi quando a Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência e muita gente da esquerda ficou full putaça com a Tabata Amaral e começaram a insultá-la de maneira, sabe, frenética na internet. E eu publiquei um vídeo dizendo o seguinte. Mas uma coisa que me surpreendeu muito ontem, né, embora eu soubesse que muita gente estivesse realmente decepcionada, mas uma coisa que me surpreendeu muito ontem foi o nível dos comentários que entraram aqui no canal. O que você vê nos comentários são insultos dos mais baixos, e alguns eu nem autorizei que entrassem aqui no canal, porque foram tão baixos, foram tão agressivos, que realmente não permiti que entrem, do mesmo modo que eu não permito que entrem comentários tão agressivos assim quando são com a oposição também, quando é com a extrema-direita, quando é com o Nando Moura, quando é com o Bolsonaro. Alguns comentários são tão agressivos, são tão ofensivos, ameaças de morte, que eu não permito, eu não autorizo. Eu não concordo que isso seja feito desse modo, mesmo para pessoas com as quais eu discordo completamente. E além desses comentários raivosos, enfurecidos, nervosos mesmo, chamando a Tabata de tudo que você pode imaginar,
houve duas reações básicas. De um lado, pessoas bravas comigo porque eu estava passando pano para a Tabata, sendo que eu não fiz isso. Só tentei explicar e analisar a situação. E o segundo ponto, pessoas bravas comigo porque eu estava discordando da Tabata. E isso eu estava fazendo de fato, porque eu não apoio a decisão dela. Não apoio o voto que ela deu para a reforma da Previdência. Ou seja, em outras circunstâncias, tanto com figuras de esquerda quanto de direita, eu já vi em defesa dessas pessoas, quando me pareceu que os ataques eram infundados ou despropositados ou simplesmente extrapolavam todos os limites de expressão, de livre expressão pelo menos, né? Então, não venha dizer que eu nunca defendi figuras da direita, porque eu já fiz isso anteriormente e, inclusive, quando tem comentários muito ofensivos aqui, eu simplesmente apago, porque não vou deixar que esse espaço de comentários porque as pessoas ameacem de morte qualquer pessoa que seja ou que falem atrocidades. Então, eu não permito isso, não permitia antes, não permito agora. Então, primeira coisa. E a segunda coisa tem a ver com essa livre expressão, né? Como eu mencionei ontem, a gente tem um esquete humorístico, um personagem, né? Você tem o ator caracterizado como um personagem dizendo certas coisas que soaram ofensivas para o grupo da direita, né, o pessoal do Novo, e muita gente da esquerda comprou essa briga. Eu até quero contar uma história aqui rapidamente, né? Eu vi um documentário uma vez sobre a guerra no Afeganistão. E daí tinha um soldado lá falando assim, olha, a guerra no Afeganistão era um caos, era um caos. A gente não sabia onde a gente tinha que ir, a gente não sabia nada, a gente estava perdido lá no Afeganistão. Então a gente ia num povoado e daí o pessoal da vila dizia o seguinte, olha só, na vila tal tem lá escondidos terroristas da Al-Qaeda. E a gente ia para a vila que eles disseram, a gente matava um monte de gente, prendia um monte de gente e não havia nenhum terrorista lá. E daí vinha um outro informante e dizia, no povoado tal tem terroristas. A gente ia para lá, matava um monte de gente, prendia um monte de gente e não tinha terrorista. Depois a gente foi descobrir que o que a gente estava fazendo era participar de guerras tribais, de conflitos étnicos entre diferentes povos. Então, assim, um povo era inimigo do outro e usava o exército americano, usava as tropas americanas para fazer o serviço deles. Então ontem o que eu vi foi justamente isso. Foi o Partido Novo, né, os direitistas do Partido Novo jogando uma isca para a esquerda, e a esquerda adora cancelar os outros, jogando uma isca para a esquerda, e vários grupos distintos morderam a isca e foram fazer o trabalho sujo da direita, desses partidários do Novo. Foi isso que eu vi ontem. Já vi isso anteriormente, não foi a primeira vez. Joga a isca e as pessoas mordem a isca. E é muito fácil, sabe, mover esse espírito de turba para perseguir os outros. É uma coisa que eu já sofri isso, outros já sofreram isso, ou seja, as pessoas estão inflamadas e elas querem, sabe, sair com as tochas e com os rastelos atrás da bruxa. É uma caça às bruxas, eles estão desesperados para perseguir alguém. Então foi o que eu vi ontem, e para mim isso é ridículo, na verdade, ridículo. Bem, mas depois desse parênteses aqui, a gente teve esse sketch humorístico, e a primeira coisa que eu falei é que, se por acaso a pessoa se sentiu ofendida e de fato sentiu que era com ela um negócio, ela que processe o Porta dos Fundos. Aí que está a questão. O limite da livre expressão, o limite da liberdade artística também é a lei, é a legalidade. Se eles violaram a lei, a pessoa que se sente ofendida que os processe. E caso vença na justiça, porque nem sempre a justiça é justa, mas caso vença na justiça, receba a indenização. E em breve eu terei notícias aqui sobre um assunto relacionado a isso, algumas novidades, e daí eu espero poder contar para vocês entenderem minha posição sobre esse assunto, né, melhor. Mas é isso. Eu acho que, nesse caso, cabe recorrer à justiça. Assim como outras pessoas fizeram isso, né, se sentiram difamadas, se sentiram insultadas, injuriadas, caluniadas, procurem a justiça e busquem seus direitos. Não cabe à internet fazer justiça, eu acho pelo menos, né? Assim como nunca coube, na verdade. Não cabe à turba enfurecida com as tochas fazer justiça. Cabe à justiça fazer justiça. Então é o que eu penso. E daí sobre a questão da arte, né? Durante um bom tempo mesmo, a arte ela foi delimitadora. Então a produção artística ela visava criar os limites, criar as normas daquilo que era aceito artisticamente. Então se você olhar, por exemplo, a produção artística da Renascença, né, que seria o ápice para muita gente da cultura, da expressão artística, de fato você tem obras de arte magníficas naquele período, né? Os italianos em Florença, em Roma, em Veneza conseguiram, sabe, algo que é fenomenal mesmo, assim. Se você visita Florença, você fica de boca aberto, porque é algo magnífico. Mas muita gente pensa que aquilo ali é o referencial de arte, né, da beleza. Então, durante um bom tempo, a arte visava estabelecer o que era o belo, o que era agradável aos nossos sentidos, o que era produtivo, o que era benéfico para uma sociedade, para uma nação.
Quando você pensa, por exemplo, na própria disciplina da estética, ela surge no século XVIII. É uma disciplina bem nova na filosofia. Por exemplo, a ética surgiu junto com os gregos, 2.500 anos atrás. A estética surge por volta de 1780, mais ou menos. Ou seja, é uma disciplina bem recente na filosofia. E ela surge no momento de romantismo intelectual, ou seja, de valorização da cultura nacional, de criação dos estados nacionais. Então, a arte é vista como uma forma de expressão de um povo e de uma nação. Então, a arte deveria servir à nação. A arte deveria expressar os valores de um povo e ajudar a reforçar tais valores. Então, você pega, por exemplo, certos autores como Schelling, como Hegel, como Fichte, ou como Schiller, grandes pensadores da arte, eles pensavam nessa arte construtiva, nessa arte como elevação do espírito, né, da alma humana, da mentalidade coletiva, como essa arte podia nos levar a uma transcendência intelectual e nos engrandecer. Só que, do final do século XIX em diante, há uma grande ruptura na produção artística. Há um grande ponto de cisão naquilo que se fazia na arte. Isso principalmente da metade do século XX em diante. Então você tem, assim, formas de expressão artística bem distintas de tudo aquilo que a gente viu antes. O que aconteceu? Bem, foram várias coisas, na verdade, né? A gente pode pensar, por exemplo, que em parte pode ter a ver com o espírito revolucionário que surge decorrente da Revolução Francesa e que vai se espalhando pela Europa ao longo do século XIX. A gente pode pensar também que é decorrente da Revolução Industrial, da mecanização dos processos, e os artistas, como reação a isso, passam a se expressar de outro modo. Certamente tem a ver com as grandes guerras mundiais do século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que revelam uma barbárie humana, e daí simplesmente os artistas já não conseguem mais enxergar beleza no mundo. Você tem a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, você tem o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, e os artistas simplesmente pensam, isso aqui é a vida. Essa brutalidade, essa destruição, esse caos, isso é que a gente tem que expressar. Então a arte começa a fugir de certos temas recorrentes e passa a ir para um outro sentido. Então se você pega a literatura e a obra de arte do século XX em diante, elas são muito distintas de todo o período da história da humanidade anterior. E em vez de buscar os limites da arte, né, os limites da beleza, a arte passa a buscar a transgressão, passa a buscar a ruptura. Fazer algo diferente, algo que choque as pessoas, algo que tire as pessoas da sua passividade bovina e comece a dar porrada nas pessoas, sabe? Chocar as pessoas, transformar o mundo e mexer com as vísceras. A arte muda drasticamente no século XX. E particularmente em 2 décadas, anos 60 e 70, você tem aquele período chamado de Revolução Cultural, que é quando artistas e intelectuais de esquerda, principalmente, passam a contestar todos os limites imagináveis. Então você tem debates intelectuais nos anos 60 e 70, figuras como Sartre, como Simone de Beauvoir, como Foucault, que participam de certos experimentos intelectuais e de certas discussões que hoje arrepiariam os cabelos do ativista mais radical de certos grupos identitários. Eles falavam de temas que eram tabuísticos, que eram temas que ninguém ousaria falar anos antes, e eles vinham para romper com todos os limites. Eram altamente transgressores e libertários, não podia proibir. Basta de pensar, por exemplo, no festival, né, num dos festivais, acho que foi no 3º festival da música popular brasileira, quando o Caetano Veloso, em forma de protesto pela desclassificação de Gilberto Gil, ele vai lá e canta junto com os Mutantes a música É Proibido Proibir, e faz um discurso. Se der, eu ponho no final desse vídeo aqui o discurso do Caetano Veloso, e ele é indignadíssimo, porque tinha uma juventude que deveria ser libertária, que deveria ser, sabe, aberta às transformações, e que era reacionária culturalmente. E ele vai lá e diz o seguinte, vocês estão, sabe, atrasados, as coisas mudaram. Então a arte tem esse caráter transgressor, ou tinha esse caráter transgressor, e durante 2 décadas em particular, isso foi muito evidente. Nos Estados Unidos você tinha o que chamava de New Left, que era uma esquerda altamente libertária, a nova esquerda, e que vem com esse espírito de romper todos os limites. Todos os limites. E é curioso, porque nesse período você tinha Estados Unidos com várias lutas por direitos civis, e no Brasil você tinha uma ditadura. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Vários grupos que possuíam lutas duradouras, na verdade, né, muito antes dos anos 60 e 70, conseguiram conquistas sociais. Então você teve, por exemplo, lutas feministas, que conseguiram visibilidade. As feministas já vinham lutando por certos direitos desde o século XIX, com as sufragistas. Mas, nesse período 60 e 70, elas vêm com força total e começam a ocupar as ruas e começam a ocupar o debate público também.
Você tem o movimento negro, que começa a ocupar também espaços. Você tem uma lei passada nesse sentido, terminando a segregação. Você tem a luta dos movimentos gays também nesse período. Ou seja, vários grupos que durante muito tempo não tinham voz, simplesmente não podiam se manifestar, não tinham espaço para o debate, começaram a ocupar e galgar esses espaços. E muitas vezes com discursos e com práticas bastante transgressoras também. E ressalto aqui, com posturas que hoje chocariam muita gente, inclusive grupos de movimento LGBT, grupos negros e grupos feministas. Foram décadas de transgressão reais, e que eram confrontos a todo tipo de repressão, a todo tipo de discurso de autoridade. Por outro lado, é muito mais difícil você combater esses inimigos simbólicos, né, esses inimigos, embora sejam estruturais, mas que são mais abstratos, combater o patriarcado, combater o racismo, combater a homofobia, do que de fato você combater um inimigo real, como era no Brasil. No Brasil você tinha ditadura, então você tinha lá rostos, nomes e sobrenomes. Tinha o Médici, tinha o Castelo Branco, tinha os milicos, tinha o Fleury, os agentes do DOPS, ou seja, você tinha um inimigo palpável. Então os grupos que lutavam no Brasil por liberdade tinham uma outra tática, uma outra estratégia e outros alvos também, que era muito mais concreto de fato. Só que acontece, esse espírito transgressor da esquerda, ou das esquerdas europeias, norte-americanas ou mesmo brasileiras, ele desapareceu. Na medida em que começam a conquistar esses espaços no debate público, esses grupos, eles vão se tornando reacionários morais em certos aspectos. Tanto que hoje você tem esse espaço de, entre aspas, transgressão, mas de tentativa de ruptura desses limites, na extrema-direita. E tem muitos autores que identificam isso, dizendo que a extrema-direita hoje adota táticas da esquerda dos anos 60 e 70. Quando você tem direitistas defendendo a livre expressão para poderem ser machistas, homofóbicos, racistas, eles estão defendendo um espírito transgressor que você via nos anos 60 e 70 na esquerda. Só que, claro, com objetivos diferentes, com pensadores diferentes. O objetivo nos anos 60 e 70 era romper com as estruturas de poder. O objetivo da extrema-direita hoje é preservar as estruturas de poder. Então são objetivos diferentes com táticas semelhantes. E quem tenta segurar as rédeas agora do discurso, quem tenta estabelecer os limites, em certa medida, são grupos de esquerda. Você também tem, né, as pautas morais da direita, as pautas morais dos cristãos, são outros limites também. Mas você tem esse esforço de cerceamento do discurso, mesmo que seja um discurso artístico. E é por isso que é tão fácil para grupos de esquerda caírem nessa armadilha plantada pelo Partido Novo ontem. Porque eles jogam a isca, e é uma isca moral, é uma isca de delimitação do discurso, e a esquerda vai lá e abraça isso, né? Os grupos de esquerda vão lá e agarram isso, porque eles também fazem isso frequentemente. Eu até falei aqui, sei lá, mês passado, sobre uma carta aberta feita por intelectuais americanos pedindo mais liberdade de expressão nas universidades americanas, que eles se sentem cerceados, que eles sentem que certos debates que se davam não podem mais ser realizados, porque você tem grupos de esquerda que estão o tempo todo constrangendo o debate, tentando cercear a livre expressão, tentando criar safe spaces, ou espaços seguros para os alunos. Ou seja, você não pode mencionar certo tópico, ou certo autor, ou certo pensamento, porque isso aqui ofende a sensibilidade dos alunos. E nessa carta aberta, os intelectuais falam o seguinte, olha, se a gente não vai debater esse assunto na universidade, se nós intelectuais não podemos mencionar esses assuntos, quem vai mencionar? Se um artista não pode abordar certos temas, quem vai mencionar? Como falei, você tinha um personagem caracterizado dizendo certas coisas que foram consideradas como machistas. Eu tenho um livro, eu até vou pôr de graça esse livro aqui na próxima semana para vocês, se for possível, que se chama O Covil dos Inocentes, que é um romance policial. E o personagem principal é um detetive, e ele é profundamente machista, racista e homofóbico. Isso é abertamente no texto. O personagem, ele é um personagem problemático, ele é um anti-herói. Ele é um personagem que diz coisas que são escabrosas. Os atos dele são condenáveis. Isso quer dizer que é o que eu defendo? Não é. É o que o personagem faz. E quando ele faz aquilo ali, a gente lê isso aqui, talvez sirva para horrorizar também as pessoas. E pensar, isso aqui não é aceitável. A gente não deve compactuar com esse personagem, embora o personagem seja interessante. E é interessante porque os seres humanos são contraditórios. Os seres humanos são complexos. Os seres humanos cometem erros. Os seres humanos dizem coisas das quais a gente discorda, mesmo quando faz parte do nosso próprio grupo, muitas vezes. As pessoas erram. E você representar personagens na literatura que são complexos, que possuem méritos e defeitos, é tentar ser um pouco realista na literatura. Ninguém é perfeito. Ninguém acerta sempre, como eu disse ontem aqui. Uma coisa é você ter um sujeito, uma pessoa, um indivíduo falando uma coisa
racista, machista, homofóbica. Uma coisa é ter um personagem falando isso. E essa incapacidade de distinguir entre o factual do ficcional talvez esteja no cerne da incapacidade das pessoas de também distinguir realidade de mentira, sabe? Notícia de fake news. As pessoas não sabem mais distinguir uma coisa da outra. As pessoas não sabem separar um personagem de ficção, um personagem cômico, de uma figura real, de um ator ou de um comediante. Então, como eu disse, isso aqui não é algo que eu pensei ontem. Ah, ontem me veio na cabeça, ah, não, mas eu acho isso. Não, isso aqui é resultado de 20 anos trabalhando com cultura, com arte, com literatura. São dilemas que eu tenho como escritor. Às vezes, produzindo um texto, eu escrevo uma frase, ou um capítulo, ou uma cena, e eu falo, putz, isso aqui vai dar merda. Tem que apagar isso aqui, porque isso aqui vai dar merda. As pessoas não vão entender. E todo artista, todo comediante, todo escritor, como eu disse, é um autocensor. Você vai, produz o texto, produz o material, e você na hora... será que eu publico isso aqui ou não? Bem, como eu disse, essa é a minha posição sobre a arte, sobre o humor também, que é uma forma de expressão artística, sobre a literatura, é o que eu penso. Não vou mudar minha opinião, porque isso aqui é uma conclusão após muita reflexão, é algo que eu pesquisei muito para chegar nessa conclusão aqui. E qualquer um que estuda a história da arte no século XX percebe esse caráter transgressor da arte e como ela visa muitas vezes chocar mesmo as pessoas. Não visa agradar as pessoas, visa chocar as pessoas, visa horrorizar as pessoas. Quem frequenta museus de arte contemporânea já deve ter sentido essa sensação. Você vai no museu e fala assim, putz, olha isso, que absurdo. Mas é o objetivo, é horrorizar às vezes. Tem uma entrevista que eu vi uma vez com o Gerald Thomas, no qual ele falava isso, que ele fazia as peças de teatro dele para as pessoas saírem revoltadas do teatro, para que elas jogassem tomate nele, para que elas saíssem, sabe, gritando na rua. Então, assim, tem de tudo, na verdade. Mas, como eu disse, essa é uma oportunidade para falar sobre aquilo que eu gosto, né? Que é arte, que é literatura, que é sobre produção artística, sobre análise da arte. Às vezes eu sinto saudade de falar desses assuntos aqui. Então deixa o comentário aqui embaixo, concorde ou discorde, deixa seu joinha, seu dislike, tanto faz. Se torne um membro do canal aqui, confira o meu livro sobre o Bolsonaro e sobre o juízo histórico, que também tem cenas ali que eu acho que para muito cristão deve horrorizar, né? Mas é isso. Um abraço para vocês e até mais. Tchau.